paz. Eu sou o pastor Wilson do Ministério Visão do Reino. Estamos aqui com o pastor Alvacir, também do Visão do Reino, e estaremos hoje falando aqui sobre tenda e propriedades. O que é uma tenda, por que moravam em tendas e por que de propriedades, quando que adquiriram essas propriedades, para que nós possamos compreender o que a Bíblia nos narra, a história do povo de Israel, que moravam em tendas e depois adquiriram suas propriedades. Pastor Alvacir, o que o povo pode entender por tendas? O que é morar em tendas? Muito bem. É necessário, primeiramente, nós entendermos a história do povo de Israel, principalmente a peregrinação que o povo de Israel eles tiveram. Porque eles, primeiramente, quando caminharam no deserto, eles viviam em tendas. Era tudo provisório, porque a nuvem e o fogo é que davam a direção para eles. Conforme a sua movimentação, eles tinham que, então, desarmar a sua tenda e seguir a nuvem. A nuvem que tem a simbologia da palavra. Uma palavra ainda não realizada, ou uma palavra ainda não apresentada como água, mas ela está sólida, chegando ao ponto de começar a se dissolver. Mas a tenda, ela traz a simbologia de uma preparação, uma morada que é provisória. Quando a Bíblia nos narra que é provisória, nós vamos entender que esse processo foi aonde? Aonde que ocorreu? Ocorreu no deserto. Quando eles atravessaram o Rio Jordão adiante, que começaram a vencer os inimigos, começaram a conquistar as suas terras, aí começaram então a construir as suas próprias casas, os seus próprios lares, as próprias propriedades fixas, não mais transitório. Isso está nos narrando para os nossos dias de hoje, que quando a palavra não está em nós ainda, eu cumpro com ela por obrigação, eu estou numa casa provisória. Conforme a nuvem se mexe, ou conforme eu vou praticando essa palavra vai me dando uma proteção, vai me guardando, vai me livrando. Mas na terra prometida, ela me narra já de uma forma diferente, aonde ela já não é mais transitório, ela é fixa. Está falando que essa palavra, eu já não estou mais cumprindo ela por obrigação. Eu consegui trazer ela já num outro âmbito, num outro nível, um nível um pouco mais acima, aonde eu começo então a colocar as minhas estacas, a firmar as minhas estacas. Ali então eu crio uma diferença entre tenda e propriedades. Na mesma linha, nós vamos ver a narrativa que fala de templo e tabernáculo. O tabernáculo seguiu até um período também, mas depois ele deixou de ser provisório. A casa que Deus quer construir em nós não é algo provisório, é algo fixo. A sua presença não tem que estar fora do homem, sua presença tem que estar dentro do homem. E essa presença só pode estar dentro do homem quando a palavra dele está dentro do homem, porque a própria palavra é a sua presença. E quando nós vivenciamos essa palavra nos traz a sua presença. Pastor Alvacir, então, ele está falando da nossa mente. Essa casa é a nossa mente. Casa, tenda, provisório, quer dizer, eu estou começando a afirmar, a conhecer primeiramente, né, as leis do Senhor para viver essa regra. Quer dizer, eu estou fazendo uma moradia, mas só que ela é provisória ainda. Agrada a Deus? Agrada. Traz salvação? Traz, se eu vivenciar as leis dele. Se não houver o pecado. Sim, essa casa, estando limpa, significa que não há pecado. E eu vou trazendo ela para o meu entendimento. Quando eu trago ela para o meu entendimento, começa a ser propriedades que eu estou adquirindo em Deus. Por isso que aí eu estou fixando uma residência de Deus em mim. Seria isso? Isto, pastor Wilson, é isso que é importante nós entendermos um pouco da Escritura, do que o próprio Jesus falou sobre os dois fundamentos. Ele falou sobre a terra
a casa construída na areia e a casa construída sobre a rocha. Justamente é isso. Quem é a rocha? A rocha é a palavra. Areia, elas são fragmentos da rocha. É algo diferente. Eu tenho que discernir essas duas especificações. O que é um fragmento e o que é uma rocha? O que seria a rocha? A rocha é a própria palavra, é Jesus. Quando eu trago essa palavra para dentro de mim, eu construo a casa sobre a rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for contra essa casa e ela não é abalada. Mas quando é construído sobre areia, areia quer dizer, está simbolizando a narrativa de uma palavra que não está dentro do homem ainda. Eu estou cumprindo com ela por obrigação. Ela me protege até um certo ponto, mas não traz a proteção total, plena, como é a casa sobre a rocha. Amém. Esse nós temos um vídeo também, né, que já produzimos, sobre os dois senhores, os dois alicerces, os dois fundamentos, que é a mesma coisa. Se você quiser ver bem como funciona isso, veja esse vídeo que vai estar explicando. Então nós vemos que as qualidades ou as propriedades de Deus que nós vamos estabelecendo. Vamos tentar dar um exemplo para que as pessoas possam entender. Eu não tinha uma proteção em Deus, quer dizer, proteção está falando de casa. Eu não tinha nenhuma tenda, eu era mentiroso. Então, quer dizer, eu vivia ao léu, vamos dizer assim. Aí eu conheço a lei, conheci a lei, mentira não agrada a Deus. E eu começo a me policiar para não mentir. Quer dizer, nesse período eu estou morando em tendas. É uma tenda que há sobre mim, porque eu estou sobre a lei de Deus, mas essa vontade de mentir ainda está em mim. Quando eu arranco essa vontade, que eu não alimento mais ela, eu vou indo, não minto, estou exercendo a lei, que vai chegar o tempo que essa mentira morre. Não há mais essa vontade de mentir, significa que eu já construí uma propriedade de Deus nessa área. Seria uma moradia fixa de Deus já nessa área. Seria nesse sentido? Muito bem, pastor Wilson. É isso que os ouvintes têm que entender. Quando fala de propriedades, quando fala de tendas, ele está falando de valores. Então, os valores que o ser humano perdeu em Deus, esses valores têm que ser resgatados. Essa foi a herança que Deus deixou para o povo de Israel. Essa herança, o que fala de herança de um pai para filho? Fala dos bens materiais aqui no mundo que nós vivemos. Mas no mundo espiritual, a herança que passa de um pai para o filho são os valores que Deus deixou para nós. E esses valores nós temos que herdar de volta, buscar, ter de volta. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão, que o homem iria ter de volta. E todos aqueles que conquistassem essa terra, teria parte com essa terra. Por isso, propriedades, fala de valores. Nós temos que buscar esses valores de volta. Ser íntegro, ser reto, ser justo, para que essas propriedades possam estar firmadas dentro da palavra de Deus. Nós possamos estar firmados dentro da palavra de Deus. Nós possamos ter as nossas casas fixas em Deus, através da sua palavra. Então, pastor Alcir, o que aconteceu? Foi-nos roubada essa proteção. Quando fala em casas, tenda, é uma proteção. O inimigo roubou. Quando eu começo a construir uma tenda, quer dizer que eu já estou tendo uma proteção. Eu estou vivendo a lei do Senhor, né? Mesmo que por obrigação, mas já começa a me dar uma proteção. Agora, quando eu construo a casa, a residência fixa, significa que ali o inimigo não tem o direito de cobrar alguma coisa ou de me roubar alguma coisa, porque aquele que nem tenda tem, perdeu toda a sua herança, e eu posso reconstruir a minha herança através de Cristo, que é conhecendo a lei, aplicando, eu vou começar a ter essa proteção da tenda, mas o objetivo é chegar a ter essa propriedade, essa herança que Deus nos deu, que é fixada a lei dele em nós, na nossa mente, como ele fala em Hebreus 10, 16, né? Seria isso? Isso, muito bem. Então, a diferença entre tenda e propriedade. Tenda é algo provisório,
algo passageiro. Propriedade, algo fixo. Algo que nós já estamos vivendo a palavra. No deserto, tenda, algo que eu sou obrigado a praticar a palavra. Mesmo a mentira estando em mim, eu querendo praticar a mentira, mas eu consigo ser verdadeiro, ser justo, não mentindo, por obrigação, eu conquisto essa morada, essa tenda. Mas quando eu elimino a mentira de mim, eu consigo ser justo por completo, eu já construo uma casa, uma propriedade verdadeira, fixa em Deus. Amém? Amém. Glória a Deus.